Pai querido, agora a gente vai meditar na tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade, assim como as escrituras nos revelam, Deus. Por isso nós precisamos do poder do teu Espírito, Pai amado, para compreender a tua palavra. Deus, para que ela encontre terreno fértil no nosso coração, a fim de que crie raízes e poder para frutificar, Senhor, por meio da tua palavra, Pai. Pai, ser conosco, no nome de Jesus, que nosso pensamento esteja preso diretamente ao teu trono de graça, Pai amado, nos ilumina e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos aqui dando continuidade à nossa série em Romanos. Temos uma visitante aqui hoje, a Carol. Então, Carol, se você quiser acompanhar também o pessoal de casa, né? As pregações anteriores da série de Romanos, já estamos indo para o quarto sermão, não é isso, Matheus? Quarto ou quinto? Pregou 2 vezes? É o quarto. Quarto sermão na série de Romanos. É uma proposta do lecionário para esse tempo comum. Nós somos uma igreja que segue o lecionário, né, as leituras propostas, e aqui à noite a gente faz a leitura das epístolas. De manhã, majoritariamente, são os evangelhos, né? E aqui à noite a gente faz a leitura do dia proposta para as epístolas. E o lecionário esse ano propôs essa leitura aqui de Romanos, uma série em Romanos, e está sendo muito edificante para a nossa vida, para a nossa igreja. Mateus expôs aqui como que a comunidade que estava ali em Roma, de pessoas que eram gentias, e agora tem que lidar com o retorno dos judeus para aquela igreja, começou a causar alguns conflitos. Os judeus querendo trazer novamente o peso da lei para as pessoas que não faziam parte daquela cultura, daquela realidade, e esses irmãos gentios não estavam indo muito bem assim no comportamento com eles, e Paulo vai trazer o tema da graça de Deus, como que todo ser humano, independente se ele é grego ou gentil, ou se ele é judeu, ele é necessitado da graça de Deus. Todo ser humano, todo indivíduo, independente da fé que professa, ou da cultura onde ele nasceu, da sua etnia, ele é uma pessoa necessitada da graça de Deus. E a gente viu como que Paulo vem desenvolvendo esse pensamento da justificação pela fé, onde pela fé ou pela fidelidade de Jesus, nós somos tornados justos diante de Deus. Porque o ser humano, sem a justiça de Deus, ele está em oposição a Deus e ao seu plano eterno e à sua realidade, o seu governo nesse mundo. Então a gente precisa ser encontrado por Jesus, e a obra de Jesus na cruz nos torna justos diante de Deus, justificados agora nós somos pela fé, não pelas obras da lei, ou não porque temos uma moral elevada, mas porque Jesus morreu e ressuscitou, nós somos tornados justos diante de Deus. E essa justiça que vem pela fé, mostrada no passado por meio da família de Abraão, ela alcança agora toda a humanidade, e todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo agora é justo diante de Deus. No domingo passado a gente acrescentou um novo conceito: reconciliado. A reconciliação nos torna agora amigos de Deus. Agora temos uma conexão para além de estarmos inocentados, ou não vou falar inocentados, né? Mas que a nossa pena já foi paga. Além de ter a nossa culpa tirada de nós, agora nós somos amigos de Deus, temos acesso direto a Deus. Deus, quando olha para a gente, ele não vê as nossas falhas, ele não vê o nosso pecado, ele vê Jesus e o que Jesus fez na cruz para reconciliar a gente com ele e trazer o plano de salvação para esse universo que está caído. No domingo passado, eu falei sobre até a história dos nativos da Papua Nova Guiné, né? A história do Dom Richardson, e como que Deus faz uma oferta de paz para a humanidade que está em oposição para ele. Jesus propicia essa paz nossa com Deus. Deus faz essa oferta para que a humanidade tenha paz com ele. E aí a gente vê que o apóstolo Paulo acrescenta que nós precisamos disso porque somos filhos de Adão. A nossa natureza humana, ela é caída desde Adão, quando ele saiu do paraíso. Toda a nossa natureza é inclinada para o mal, para o pecado, se não for a obra de Jesus em libertar a gente dessa condição de queda, caída, a gente continua morto em nossos delitos e pecados. Toda a nossa inclinação vai para aquilo que traz morte, para aquilo que traz a destruição, não só da nossa vida, mas do universo em si. A gente contamina a boa criação de Deus com os nossos pecados. Mas então, vem o grande plano de salvação de Deus,
E o apóstolo Paulo fecha a leitura do domingo passado falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tem pecado que Deus não possa alcançar a gente e nos limpar, nos resgatar, nos tornar justo e nos colocar reconciliados com Deus, amigos de Deus, porque a graça dele abunda, superabunda tudo aquilo que o pecado toca e destrói por meio de Jesus Cristo, né? E aí eu falei aqui uma coisa, depois, né, pode até alguém pegar e falar, o Rafa ensinando heresia, que não tem pecado que Deus não possa perdoar e nos livrar por meio da sua graça. Isso fica para um outro assunto, tá bom? Só aceita para um outro momento que Deus, em sua suprema graça, nos amou, como o apóstolo Paulo falou, quando a gente ainda era pecadores. Antes de aceitar a salvação, a gente já foi alcançado pelo amor de Deus. Portanto, não é pelo que nós somos ou que nós fazemos, pela nossa obediência, pelo nosso caminhar. É porque Deus ama, porque Ele é misericordioso e porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço para que a gente pudesse ter paz com Deus, ser tornados justos e reconciliados com Deus. A leitura de hoje nos chama uma atenção para uma responsabilidade, porque a gente foi alcançado por uma graça que é de graça. Eu gosto de um filme de faroeste, eu não lembrar o nome do filme agora, mas o filme começa com uma frase: nada é de graça, exceto a graça de Deus. E porque a graça é de graça, será que a gente vai viver uma vida leviana? O apóstolo Paulo chama a gente para essa reflexão. Tudo que a gente é antes de Cristo, como pecadores, inimigos de Deus, foi transportado para um novo reino de luz, debaixo da autoridade de Deus. Por causa da graça abundante de Deus, superabundante de Deus. Por causa disso, porque a graça sempre vai abundar o pecado, a gente vai continuar pecando. Será que existe uma relação entre pecado e graça no sentido de que quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter? Não, não é essa a relação. E eu queria chamar a atenção, vou começar com duas histórias aqui de martírio. Eu gosto muito de ler a história dos mártires da igreja. Uma história é dos primeiros séculos da igreja e uma história bem recente do século passado. A primeira história é de Perpétua e Felicidade. Se você procurar a história dos mártires da igreja, eu quando leio a história dos mártires, gente, eu fico comovido, eu começo a chorar, porque eu começo a ver como eu sou um miserável. Pessoas passaram grandes perigos de vida, tiveram que negar muita coisa e morrer, sucumbir para reafirmar sua fé. E tudo isso é fruto da nova vida que elas receberam. E a gente vive num mundo em que qualquer probleminha é motivo para eu mudar de situação, mudar minha rota, me desviar de alguma maneira. As pessoas hoje não conseguem ter uma firmeza, como a gente via uma firmeza de personalidade no passado. Mas nem isso é garantido por causa das pessoas em si. Aí, o apóstolo Paulo chama a gente a atenção, que é por causa de Jesus. E aí, vou começar a história de Perpétua e Felicidade, ou Solidade, depende. Elas viveram no primeiro século, no segundo século, e elas foram martirizadas no ano 203 depois de Cristo, ou seja, logo nas primeiras comunidades cristãs, elas participaram daquela grande perseguição do Império Romano, onde mandavam matar as pessoas. Elas eram cidadãs de Cartago, no norte da África. Perpétua, uma pessoa de uma família rica, aos 22 anos ela estava viúva com uma criança de 8 meses. Ainda amamentava a criança. E ela se tornou cristã, a única da sua família. O restante da sua família continuava na sua vida pagã, conforme a cultura onde eles foram ensinados, onde eles viviam. Felicidade era sua escrava. E ela também aceitou Jesus. E a Felicidade estava grávida aos 8 meses, quando ela estava na prisão. 2 dias antes de ser martirizada, Felicidade, escrava, deu parto, deu à luz a uma criança, uma menina, que foi entregue para outras pessoas cuidarem dela. Essas duas mulheres, elas, por professarem a fé cristã, elas foram presas e foram levadas para a prisão, justamente porque o imperador Severo decretou que todos os cristãos deveriam ser mortos nas arenas. Como a gente vê o Coliseu, existiam várias cidades que tinham arenas onde as pessoas eram entregues para as feras, para serem destroçadas ou mortas à espada pelos gladiadores. Perpétua, sendo essa jovem senhora de 22 anos, prazer, meu amigo, essa senhora de 22 anos, ela
Antes de ser interrogada, lá já na prisão, o pai dela vai visitar ela e fala: Perpétua, por favor, pelo seu filho, nega sua fé. E ela fala pro pai assim: pai, tá vendo esse jarro de barro aqui, de água? Sim, ele pode ser outra coisa, não ser um jarro de água? Aí o pai dela: não, pois eu também não. Eu sou uma cristã e é isso que eu sou. Eu não vou negar minha fé. E o pai dela sai brabo. E aí no tribunal novamente as pessoas vão perguntar pra ela: você é cristã? E aí tem a família dela falando: não aceita, fala pelo seu filho, pela sua mãe, pela sua tia, pelas pessoas que te amam. A sua mãe já tem cabelos brancos, nega a sua fé. E ela reafirma a sua fé. Antes de ir pro tribunal, inclusive, o pai dela fala para ela negar a fé e ela fala assim: pai, o que acontecer naquele tribunal vai ser a vontade de Deus. E ela é condenada no tribunal. E ela, na prisão, é batizada. Apesar de ela se afirmar cristã, ela só é batizada lá na prisão, no cárcere. Existiam dois diáconos, Técio e o outro não vou lembrar o nome dele agora. E aí eles vão fazer um batismo de soledade perpétua lá na prisão. Pedem para os carcereiros conceder a elas um lugar diferenciado, uma para poder amamentar e outra para sair daquele lugar enclausurado, cheio de gente, quente. E elas têm um certo conforto ali naquele momento. E enfim, essas duas mulheres vão para a arena. Uma está sempre consolando a outra. São sete pessoas, se não me engano, que vão para a arena. Os animais vão lá e começam a ferir essas pessoas que estão lá, esses cristãos. Perpétua é atropelada por uma vaca. Porque os animais que... não era só animais felinos, grandes não. Vacas e tal, porque vaca quando pega sai, né? Então pegou ela, caiu, o Solidário vai lá e levanta, aí vem o gladiador, passa a espada e eles foram mortos desse jeito. Mas eles não negaram a sua fé e o exemplo de vida deles mostra pra gente que eles receberam uma nova identidade ao aceitar Jesus e receber o batismo e não negaram a sua fé e entenderam que essa nova vida que elas receberam era uma vida importante, cheia da graça de Deus, uma graça preciosa, uma graça que não pode ser negada, uma graça que não pode ser rejeitada. E elas levaram as últimas consequências, a nova vida que elas receberam em Cristo Jesus. Servem pra gente como exemplo de perseverança, de que a graça abundante, que superabunda a situação do pecado, torna a gente uma nova pessoa, leva a gente para uma nova humanidade e que nada desse mundo pode tirar da gente essa identidade de que agora nós vivemos com Cristo, né? O outro martírio que eu quero falar é um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Amo muito a história dele, a teologia dele. Ele foi um teólogo que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era alemão. Quando estourou a Segunda Guerra, ele estava nos Estados Unidos e decidiu voltar para a Alemanha para estar no seu país, não para lutar junto com a Alemanha nazista, mas para combater as loucuras que existiam dentro do Estado alemão. E ele falou contra a igreja alemã da época que estava passando um pano para o Reich, né? E ele foi perseguido, descobriu-se então que ele participou de um atentado para matar o Hitler, e ele ficou preso durante alguns anos. E durante o tempo que ele ficou na prisão, ele escreveu basicamente quase toda a sua teologia. Um dos grandes pensamentos que ele escreveu está lá no livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, um livro muito bom da gente ler, e ele vai desenvolver a teologia da graça barata. Um contraste entre pessoas que dizem que tem a graça de Deus, mas não vivem o estilo de vida de quem recebeu uma graça tão graciosa, tão majestosa, tão maravilhosa. Vou falar um pouco dessa graça barata aí, né? Mas Dietrich Bonhoeffer, ele falou algumas frases, olha só. Cada cristão, cada chamada de Cristo leva à morte. Quando Cristo chama um homem, ele o chama para ir morrer. Dietrich Bonhoeffer, ele esteve na prisão e o seu carcereiro falou o seguinte. Nossa, eu esqueci de colocar aqui, será? Ah, não, esqueci. Bom, mas o carcereiro falou que nunca viu um homem seguir para a morte tão confiante em Cristo como ele viu Dietrich Bonhoeffer. Porque a história da sua vida mostra que ele confiava em Deus, nessa nova vida que ele recebeu do Senhor, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das circunstâncias, ele levou às últimas consequências a graça abundante que ele recebeu do Senhor.
Mostra também pra gente, né, essa perseverança de viver diante de Deus como uma pessoa que foi alcançada e encontrada pela obra de Jesus na cruz. E não porque a gente foi alcançado de forma graciosa, a gente tem a, a necessidade de viver levianamente. De alguns argumentos de algumas pessoas nas igrejas por aí, eles vão falar assim, né? Ah, já tô salvo, então beleza. Deus perdoa os pecados. Toda vez que eu pecar, eu vou ser perdoado. Há poder no sangue de Jesus para perdoar todo qualquer pecado, então não importa a forma que eu vivo. E o apóstolo Paulo, nesse texto, nessa leitura de hoje aqui, chama a gente para reflexão, que não é assim, tá? Então a justificação que a gente recebe, se tornar justo diante de Deus, é uma graça, mas não é uma graça que isenta os cristãos da responsabilidade de viver a nova vida. Pelo contrário, ela liberta a gente do pecado e por meio da graça, que custa muito, é preciosa, possibilita e capacita a gente a seguir a Jesus Cristo. A lógica elaborada pelo apóstolo Paulo mostra que a gente deve se esforçar para afirmar que a vida em Cristo ela é mais poderosa do que a vida passada, ela é ainda mais completa e mais profunda do que o poder e a onisciência da morte. Nós o tempo todo estamos cercados por morte, todos os dias estamos morrendo pouco a pouco, a morte está nos chamando, e a morte é aquilo que aprofunda a vida de toda pessoa, não tem mais jeito, as pessoas não têm como lidar com nada além da morte. E os textos da Bíblia, a obra de Jesus, nos chamam para viver sempre além da morte, dessa expectativa de que morreu, acabou, mas que existe vida para além da morte, que nós ainda iremos ressuscitar com Cristo, porque a obra de Jesus, morto e ressuscitado, traz para a gente a esperança da ressurreição. Mas não uma ressurreição simplesmente quando se acabar todas as coisas, Deus vai ressuscitar os mortos, nós vamos participar disso, mas nós já podemos viver num agora uma vida de ressurreição. O foco principal desse texto está em duas propostas de Paulo. A união do crente em Jesus Cristo, a nossa identidade batismal, e a libertação do crente para a nova vida, a libertação do pecado do crente, né? Então, por meio da obra de Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou, nós vivemos agora uma nova vida, e aí essa nova vida nos leva a viver uma vida de libertação, onde antes as pessoas eram escravas do pecado e da morte, agora nós somos escravos de Deus e vivemos para Ele. Bom, a união do crente com Jesus Cristo, o batismo, como Paulo tanto enfatiza aqui, nos mostra que Jesus morreu, e nós também morremos com ele. Com ele também nós estamos mortos. Porque o batismo conecta a vida do crente com Jesus. E ele está conectado com Jesus na sua morte. Eu queria ler com vocês uma referência e tem a ver com a nossa profissão de fé dos 39 artigos. O que é o batismo para a igreja anglicana, para você que faz parte dessa igreja? Ela não é só uma profissão de fé, assim diz o nosso artigo a nossa declaração de fé nos 39 artigos, né? O batismo não é só um sinal de profissão de fé e marca de diferença, com que se distinguem os cristãos dos que não são cristãos, mas também um sinal de regeneração ou novo nascimento, pelo qual, como por instrumento, os que recebem o batismo devidamente são enxertados na igreja. As promessas da remissão dos pecados e da nossa adoção como filhos de Deus pelo Espírito Santo são visivelmente marcados e selados. A fé é confirmada e a graça aumentada por virtude da oração a Deus. Então, isso mostra pra gente que o batismo não é só uma questão de eu responder em fé, ou fazer um contrato com Deus, ou mostrar para Deus um acordo em que eu sou fiel a Ele. Mostra que eu recebo uma marca daquilo que Jesus fez e eu me identifico com Ele, e a partir do batismo eu recebo uma nova vida, eu sou regenerado, tenho um novo nascimento para uma nova vida. A referência aqui ela é essencial, uma vez que Paulo vê o batismo como incorporando os crentes em Cristo e trazendo a união de Cristo, que serve de base para os comentários de Paulo nos versículos 3 a 11, né? Por que a gente pode viver essa vida nova da graça de Deus? Porque fomos batizados. E porque fomos batizados, a gente passou a fazer parte de uma igreja, o corpo de Deus, a família de Deus. E aí a gente está sendo liberto dos nossos pecados para viver uma nova vida.
Uma outra referência à nossa declaração anglicana, eu queria citar aqui a fala do ministro durante o rito batismal, quando o ministro vai fazer o batismo. Tem a nossa leitura aqui que fala assim, ó: louvado seja Deus, que fez os céus e a terra, e é sempre fiel às suas promessas. Deus onipotente, cujo Filho Jesus foi batizado no Rio Jordão, damos-te graça pelo dom da água, com que nos purifica e vitalizas. Agradecemos-te porque, através das águas do Mar Vermelho, conduziste o teu povo da escravidão do Egito à liberdade da terra prometida. Agradecemos-te porque trouxeste o teu filho através dos abismos da morte e em triunfo o ressuscitaste para a vida. Abençoa esta água para que o teu servo purificado nela seja unido a Cristo na sua morte e ressurreição e seja limpo e liberto de todo pecado. Envia sobre ele o teu Espírito Santo para que tenha um novo nascimento na família da tua igreja e se erga com Cristo até a plenitude da vida eterna, porque a majestade e a força, a autoridade e o poder são teus, agora e para sempre. Amém. Então, nós temos no batismo essa referência de que estamos unidos a Cristo na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, e por isso a nossa vida agora ganha um novo status. Antes mortos em nossos delitos e pecados, escravo do pecado e da morte, agora filhos de Deus, servos de Deus, para uma nova vida livre do pecado. E o que é essa nova vida? A libertação do crente do pecado, essa escravidão. O Martinho Lutero escreveu um livro chamado Nascido Escravo. Todo ser humano, ele é escravo de alguma coisa em algum momento. A teologia reformada, ela vai falar que a gente não tem liberdade, não tem livre-arbítrio, o coração humano está caído e a queda foi grande e atingiu o ser humano por completo. Nós estamos alienados a essa verdade de Deus, e se não for Deus que vem ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo, a gente continua em queda livre, vivendo como mortos, e a nossa vida sempre declinando para o mal. Mas aí Jesus vem e rompe essa escravidão, nos liberta desse poder do pecado e da morte, para que a gente possa viver essa nova vida. Isso começa com o batismo, né? Recebemos o batismo, a purificação dos nossos pecados, para que a ressurreição e a vida de Jesus e essa graça abundante que alcançou a nossa vida ganhe expressão de atitudes e testemunho na vida do crente. O que é liberdade, então? É poder fazer tudo o que quer? Uma vez eu, conversando com uma pessoa, eu perguntei assim, ela falou assim, bom, se é de graça, então não posso continuar pecando, que eu não vou perder a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Para mim, eu acredito dessa maneira, porque a graça que Cristo concedeu para a gente, ela é superior ao pecado que pode condenar. Mas enfim, ser liberto do pecado ser liberto não é para poder fazer o que quiser, é ser liberto para fazer o que Deus quer da nossa vida. A declaração do rito batismal aqui, que o pastor faz, lembra muito bem que o povo saiu da escravidão do Egito e por meio da passagem no Mar Vermelho, quando se abriu, eles foram batizados para viver uma nova vida, uma liberdade na Terra Prometida, que Deus estava cumprindo suas promessas. Mas lá na Terra Prometida esse povo não podia fazer o que quisesse. Lá na Terra Prometida esse povo não podia viver como eles viviam no Egito. E também eles não poderiam viver como os outros povos pagãos que viviam naquela região. Eles iriam continuar vivendo debaixo da submissão ao grande Senhor libertador deles. Javé, o Deus libertador do Egito, requer a lealdade e a fidelidade desse povo. E assim a nossa vida, como libertos, não é para a gente fazer o que quiser, porque o nosso coração é caído. Na Bíblia a gente pode ver as escrituras falando que o coração do homem é enganoso. A gente não pode se sustentar nos desejos do nosso coração, porque o coração do homem em algum momento vai desejar coisas que não agradam a Deus. E a gente olha para essa passagem aqui de Paulo, chamando a gente para viver essa nova vida em Jesus, para que a gente consiga fazer a vontade de Deus. Liberdade é poder falar não. É poder falar não para o pecado, aquilo que nos rodeia, que tenta nos separar de Deus, para aquilo que tenta subestimar a graça preciosa que a gente recebeu. É como você vai querer o perdão, e eu vou ler aqui a declaração do Bonhoeffer sobre o que é graça barata. A gente querer o perdão, mas não se arrepender dos nossos pecados e abandonar toda prática ruim. É querer ser
salvo, mas não viver uma vida comunitária na igreja, fazer parte da família de Deus, como se sozinho em sua casa, assistindo a televisão, o culto pela televisão, você pudesse viver essa vida nova que recebeu. Não, isso é uma mentira. Ou é como algumas pessoas que querem dizer que são salvas e seguem a Cristo e receberam a nova vida, mas não querem largar a sua prática pecaminosa. Uma outra vez eu estava falando com uma pessoa que ela tem vício com álcool, alcoólatra. E ela falou assim, não é pecado beber. Não, não, beber não é pecado não. Jesus transformou água em vinho no casamento e tal. Mas você consegue falar não pro álcool? Fala não agora. Para. E essa pessoa não consegue. Ela não consegue falar não. E a gente vê que uma pessoa ela é escrava de tudo aquilo que prende ela naquela situação. Quando ela não consegue falar não, ela está sendo escrava. Está sendo escrava do pecado, de uma vida leviana, de uma vida profana, de tantas outras coisas que vão deteriorando a nossa vida diante de Deus, o nosso corpo, o mundo ao nosso redor, quando a gente não consegue falar não. E isso é uma escravidão. Mas a graça que nós recebemos, abundante, nos condiciona para viver essa nova vida. Dentro do contexto da morte e ressurreição do crente com Cristo, Paulo se refere à escravidão e à liberdade. Aquele que é crucificado no batismo não é mais escravo do pecado, mas foi liberto do pecado, lá no versículo 7. Para Paulo, a humanidade é sempre e inevitavelmente escravizada por algo ou por alguém. A questão decisiva não é se alguém é escravizado, mas que forma essa escravidão tomará. A resposta apropriada, na visão de Paulo, é que a escravidão a Deus decorre da própria criação de Deus. Deus, como Criador e Redentor da humanidade, reivindica justamente essa humanidade para Deus. Ao mesmo tempo, essa profunda escravidão significa uma profunda libertação para a vida genuína e para o serviço. A gente sempre é um escravo. A gente sempre vai estar condicionado, influenciado para tomar decisões. Eu gosto de ilustrar em alguns momentos de ensino bíblico que nem para tomar café a gente é livre para dizer se vai botar açúcar ou não. Porque ninguém põe sal no café. Mas a cultura e a maneira como a gente foi criado determina se a gente vai tomar café doce ou amargo. E aí você fala, mas ninguém toma café com sal, Rafa? Toma, tem culturas lá no norte da África que põe sal no café. E lá as pessoas gostam de sal no café. E a gente vê assim que a gente não tem liberdade. A gente é condicionado pela cultura ao nosso redor, pelos sentimentos e pela forma como a gente foi ensinado, pela escola, pelos pais, pela família. Tudo isso forja de alguma maneira os nossos desejos. A gente não é livre. Mas em Jesus a gente pode viver uma liberdade para viver com Deus. No último versículo, eu queria citar aqui Paulo falando, no versículo 11 do capítulo 6. Da mesma forma, considerem-se mortos do poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Você que foi batizado, você que aceitou a graça de Deus, foi alcançado pela graça de Deus. Foi tornado justo diante de Deus, não porque você é uma pessoa boa, ou porque você se tornou alguém de moral elevada, mas porque Deus te amou, Deus foi misericordioso, e a obra dele na cruz trouxe justiça. Deus não enxerga mais um pecador condenado, ele enxerga Jesus, morto e ressuscitado, e a obra dele agora nos traz paz com Deus, reconciliação e uma nova maneira de viver a vida dos céus e a vida de verdade. Eu queria ler com vocês aqui a declaração de graça barata do Dietrich Bonhoeffer, para ficar como uma ilustração de como a gente que foi alcançado graciosamente por Deus precisa entender a responsabilidade dessa graça. É de graça, a gente nunca vai conseguir retribuir o que Jesus fez por nós, mas exige da gente uma resposta de vida coerente, leal, fiel, responsável. Dietrich Bonhoeffer diz assim, a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. A graça barata é a graça como refúgio, perdão mal baratado, consolo mal baratado, sacramento mal baratado. É graça como inesgotável tesouro da igreja, distribuído diariamente com mãos levianas, sem pensar e sem limites. A graça sem preço, sem custo. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios.
A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho e que o faz tropeçar. O chamado de Jesus, pelo qual o discípulo larga as suas redes e o segue. A graça é preciosa porque chama ao discipulado, e é graça por chamar ao discípulo de Jesus Cristo, ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano, e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida de seu filho. Vocês foram comprados por preço. E por que não poder ser barato para nós, aquilo lhe custou caro para Deus. Graça barata, inimigo mortal da igreja. Expressão de pessoas que não querem viver a nova vida que foi conquistada com a sua identidade batismal. Há uns 15 dias atrás a gente recebeu lá em casa uma moça que estava muito triste, querendo conversar, aconselhamentos. Uma moça que está há 2 anos afastada da igreja. E começou o namoro dentro da igreja, o pastor orou e abençoou e tudo, mas com o passar do tempo foram se afastando, se esfriando, até estarem totalmente distantes da igreja. E a gente falou para ela sobre isso, a graça de Deus que alcança pecadores e regenera sua vida, e que ela não precisa ser convertida novamente, mas porque ela recebeu graça ilimitada, poderosa e preciosa, ela pode viver a identidade dela com Deus, viver a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E aí a gente tem crucifixo lá em casa, tá? Eu dei um crucifixo para ela e falei assim: isso aqui é um presente para você, porque essa é a sua identidade, é aqui que você tem que estar, morta e crucificada com Cristo, para viver a vida ressurreta com Ele. E ela chorou e agradeceu. E aí, olha só, gente, como que Deus faz, né? Depois de uma semana, tá eu e a Tati no shopping, passeando. Quem a gente encontra? Essa moça. E ela disse que naquele dia ela amanheceu triste e pediu para Deus assim: Deus, eu vou dar um rolê, vou fazer as unhas, vou dar um up, mas eu quero encontrar pessoas boas, que eu sou um monte de pessoas boas para encontrar comigo. E do nada ela encontrou a gente lá, né? Do nada. E a gente passeou e fomos pro cinema e lanchamos. Chegamos tarde em casa, mas foi um dia maravilhoso para ela. Em Jesus Cristo, nessa nova identidade batismal, a gente ganha uma nova vida, que é desconectada da vida comum de qualquer pessoa. O sermão de hoje de manhã falou que Jesus veio fazer separação entre velhos costumes e tradições para trazer uma nova vida, que suplanta até as ligações familiares de sangue. Em Jesus agora nós temos a família dos céus, a família de Deus, para viver essa nova vida e viver uma expressão dessa graça preciosa que recebemos. Que Deus abençoe vocês. Vamos fechar os olhos? Senhor, faz que tenhamos amor e reverências constantes, porque o Senhor nunca deixa de ajudar e governar os que colocaste sobre o fundamento seguro da tua bondade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém.